Tem o Wagner também que E o João chamava. Também, dá uma passada aí nessa galera aí, vai, faça esse favor aí pra gente. Faz uma pra Deus ver. É isso aí, entra em ação aí. Vamos lá, José? Vamos começar? Vamos dar start com a galera aí? Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o José, né? Sempre estou vendo calefício com o Alex aqui. Eu tirei tratamento em 2002 para 2003 aqui, faz 22 anos que eu estou sóbrio, né? Graças a essa casa aqui. E cada vez aprendendo mais com cada um de vocês aqui. E fico feliz de vir aqui toda terça-feira para partilhar um pouco da minha vida com vocês. Porque na época que eu fiquei aqui não era fácil, eu sei que não é fácil. Lá fora também é difícil. Eu também mudo corrente lá fora. Né? Na época é 22 anos, não. Hoje a Letícia veio ver umas palavras num livrinho para mim que cheguei a arrepiar, né? Porque todo cuidado é pouco, cara. É muito traiçoeira essa doença, cara. É muito traiçoeira. A hora que você menos espera, que nem a Letícia falou um pedacinho lá, com todo o perdão da palavra, o diabinho vai e puxa você, cara. Eu morro de medo disso aí, cara. E eu tenho muito medo, porque o que eu passei foi muito difícil para mim. Para mim, para minha família, para mim nem tanto, né? Mas para minha família que sofreu aí, correu atrás de mim aí a troco de... E graças a Deus, né, cara? Hoje eu tô aqui, eu posso falar de coração, cara. Vale a pena, cara. Vale a pena. É só você pegar nas reuniões da Letícia, do Alex, dos outros, mas tem vários profissionais aí também, né? Então é agarrar nela e não tem, já tá aqui dentro mesmo. Então é fazer tudo que tem, fazer certo, vai dar certo. Não tem como dar errado. Se fazer certinho, não tem como dar errado. Porque para mim também, sair daqui é difícil também. Eu tenho minha vida lá fora, mas também é complicado, viu, cara? Não é fácil não, porque lá fora tem muita coisa errada, cara. Muito, sabe? Diz que amigos, cara, você tem que saber quem são, porque olha, antigamente a minha casa era lotada de gente. Deixa agora que eu tô bem, graças a Deus, eu até prefiro assim. Quer conversar comigo, cara? Tem meu telefone, alguns amigos, liga para mim até umas 7 horas, 8 horas da noite só. Depois não vai na minha casa que não vai ser bem recebido, a verdade é essa. Porque eu quero descansar, eu quero paz, entendeu? Porque o que eu sofri muito, eu não quero voltar lá atrás. Eu sofri muito, cara, viu? E tudo que eu tô falando aqui, cara, eu passei, cara. Vou falar uma coisa. Eu sou bem claro, eu passei necessidade, passei fome. Passei fome, cara. Passei fome. Eu era bem acentuado na cidade, tinha um bom salário, mas depois que eu fui perdendo tudo, cara, aí que você vê os amigos, cara, vai tudo desaparecendo de você, vai tudo fugindo de você. Você fica sozinho no mundo, cara. Sozinho em termo, né? Em Deus, né? Primeiramente Deus. E, nossa, mas eu vou falar, cara. Eu tinha um chinelo meu havaiano, só tinha metade do chinelo. Olha pra você ver a situação que eu cheguei. Sendo que eu tinha tudo na minha vida. Por quê? Bebida. Não deixa de ser uma droga também. É isso aí. Uma vai puxando a outra, mas o meu só foi álcool mesmo. Entendeu? Só foi álcool. Não tem outro tipo de droga também. E graças a Deus, cara, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu sou muito gratificante, viu? A essa casa aqui que me acolheu. O João me acolheu. Agora eu tô vindo para Letícia e com o Alex aqui, são nossas senhoras. Eles me aconselham também. E vou falar uma coisa para vocês, se eles tiverem que puxar minha orelha, eles puxam também. Porque eu tô aqui para aprender. Eu não sou melhor que ninguém, nenhum de vocês aqui não, pode ter certeza disso aí. Da mesma forma que eu consegui, eu tenho certeza que cada um vai conseguir também daí. É só fazer certo que vai dar certo. E inclusive hoje eu trouxe aqui, ó, trata com um diploma, né, Letícia? Ele fala que é o diploma dele. Esse aqui é meu diploma. A Letícia mostra que a Letícia tem mais facilidade para...
Vamos lá, gente, para as famílias verem também. Vamos soltar aqui. Vamos lá. Ó, tem vários juntos aqui, ó, coladinhos. Quem não é das antigas, quem é novato aqui, faz ideia o que é isso? Quem tá chegando agora, imagina? Termos de acordo de aceitação voluntariosa de apoio e reintegração de pessoas dependentes química. Gábata. Isso aqui é o contrato da internação dos José em 2004. Assinatura da família, entendeu? E ele guarda, esse foi os recibos de quanto ele pagava na época, né? Na época era pago no particular. E assim, quem pagou isso aqui? Cheque. Quem que pagou? Você que pagou, porque ele trabalhava, né? Ele era funcionário, mas não estava conseguindo se manter, fazer as coisas lá na cidade, na rua, no dia a dia, e aí precisou vir para tratamento. E o que o João falou para você? Que ele ia cobrar? Ele falou para minha senhora, eu podia nem cobrar, que você me ajudava muito, mas eu vou cobrar de você para você dar valor no seu tratamento. Aí, ó, o efeito tá aí. Depois, quem quiser ver, tá, gente? No final, pede para o José que ele mostra. Eu tenho as fotos aqui ele também. tem as fotos da época, de como era, alguns pedaços no Gábata, os quartos, espaço aqui. Ele carrega. Quando ele fala, quando ele não está muito bem emocionalmente, né? Quando começa os monstrinhos querer assombrar, ele pega, ele olha para dar valor, né? Em tudo que ele passou e os anos de sobriedade, aí 22 anos, né, José? 22 anos de sobriedade. Depois eu vou passar para vocês. Depois a gente vai mandando aí para vocês e tá olhando. Nossa, gente, é eu. Olha aí, família. Esse é o José aqui no Cristo, num dia à noite. Antigo esse Bem, ó, tem foto até do Bertelão, gente. Quem é quem tá aqui que conhece, só para vocês terem noção. Olha como que era quando iniciou, ó, os quartos. Os espaços, as beliches, era assim, ó. Nós ficávamos em 15 no quarto. Ó, você chegava nessa situação. 15 no quarto. Hoje, 3, 4 que tem aí já tem essa dificuldade de lidar, imagine com essa quantidade na época. Não tinha televisão no quarto não, viu? Era aqui, né, que tinha TV, que vocês Só falam? aqui, Tinha os dias de horário. que você tinha para banho? Banho? Tinha tempo pro banho. Nossa, o banho era uma coisa de louco, viu? Era Quantos? 1 por 2. Você entrava, já, 1 por 2. Você entrava assim, saboava, já tinha outra, mas já deu tempo. 3 minutos, acho, né? 3 nada, menos. Menos? Porque ficava o monitor ficava na porta. 2 mais 1. Não era fácil não, viu? Mas eu só aprendi bastante, cara. Nem tanto que na minha casa eu economizo bastante. Eu vou no quarto, apago a luz. Eu vou no meu banho também. Não vou falar que eu também tomo banho, mas aquele banho, sabe, sossegadinho, não precisa. Porque eu não faço nada, é mais suor, sabe? Então, mas tudo que eu tenho eu aprendi aqui. Banho frio? Banho sinuca. Banho sinuca. Tinha um chuveiro quente e o resto tudo frio. Não é. Mas para mim foi muito gratificante. Mas de verdade, gente, vamos ser bem sinceros, independente de como era o tratamento e o sofrimento, o aprendizado que o José teve e o valor que ele deu é bem diferente do que a gente muitas vezes vê hoje no dia a dia. Então, assim, ele aprendeu a dar mais valor. Sim, não, eu falo que assim, a gente nunca pode medir o sofrimento do outro com a nossa régua, né? Com o nosso termômetro de medição, jamais. Só que assim, é aquele detalhe, hoje, muitas vezes a liberdade se torna libertinagem. Então, na época eles não tinham muita liberdade, eles tinham o que não aprenderam lá fora, aqui dentro era dessa forma antigamente o tratamento, acabava tendo que aprender aí de uma forma um pouquinho mais diferente. A minha educação foi criada aqui dentro, porque eu era chupa. Eu xingava todo mundo aqui dentro, não, aqui dentro tinha que entrar na linha. E graças a Deus, olha, valeu a pena, viu? Eu tenho certeza que vocês vão ganhar também. É só vocês faz certinho que vai dar certo. Não vou falar para vocês fazer igual. Procure fazer a metade do que eu fiz,
vocês já estão. Já dá certo. Já dá certo. Tá bom? É só isso que eu tenho para falar para você. Meu muito obrigado e você de ouvir. Gratidão, José. Vamos lá, Alex, da sequência aí? Obrigado, José. Sim, vem trabalhar, né, Alex? Tá na hora, né? Tá na hora, senta aí. Vamos iniciar, tem um monte de família aqui já cumprimentando. É louco, é legal Ô, Rosângela, coloca o celular para carregar, a bateria tá acabando, mas se você tá em casa, assim, bota lá na tomada, não deixa de assistir, não. Muito legal, né, cara? É gostoso ver isso daí, não é, galera? Se olhar um cara ter o contratinho dele, velho, da internação dele, velho. Limpo, você vê a folha nova, cara. Você olhar e fala, cara, é cuidado, é zelo. Entendeu? Parece que não, mas é manutenção, cara, de sobriedade isso. O cara cuidar de uma documentação. É mais nova que muita identidade. Caraca, velho. Mais do que um diploma de faculdade. Mas com certeza, velho. Esse é o diploma da vida. Esse é o diploma da vida. Entendeu? E o que é legal, velho? É pra mostrar pra vocês que dá, velho. Pra vocês ficar pampa lá fora. Porque você acha que o José não enfrenta uma parte de problema? Você acha que não enfrenta uma parte de barulho na mente, velho? Aí, ó. Às vezes vai pegar na força da folha pra ter as fotos, Você entendeu? Então é olhar e falar, cara, porra, é possível, velho. Não é um negócio de outro mundo. É possível, velho. O cara tá aí mostrando que ele tá provando. Né? Ele prova com o corpo, ele prova com o documento. Ele tá provando que é possível, né, cara? Assim, e tem outros Josés que passaram por aqui que também bateram já 20 anos limpo, né? Tantos outros. Então, assim, cara, dá pra vocês ficar bem lá fora, velho. Cada um com o seu barulho. Mas dá pra você domar ele. Dá pra você falar, cara, vou domar meu barulho e ele não vai mais fazer a festa aqui. É eu que vou controlar o síndico. Hoje tá o quê? Hoje você tem um monte de síndico aí no seu prédio que tá tomando conta do seu prédio por você. E é você que tem que ser o síndico. Você que tem que falar, opa, peraí, aqui eu não vou mais deixar bagunçar. Aqui vai ter horário para tudo, vai ter regra para tudo. Então, assim, isso que o Zé falou aqui, que é legal, velho, é o lance de que se podia trabalhar muito mais regras antigamente. Por quê? Para você trazer de novo o que se tinha perdido. Porque quando a gente chega aqui para passar pelo processo de internação, a gente não está seguindo as regras, velho. A gente está desregrado, a gente está desregulado. O dependente químico e também a família. Então, nesse tipo de tratamento, daquela época, trazia isso de volta. De uma maneira um pouco mais rude, né? Porque os caras ficavam mordiam muito mais corrente. Imagina, você tem que entrar para tomar um banho, era 3 minutos, velho. Contadinho, não tinha choro. 3 minutinhos. Pau, ia lá e desligava o chuveiro. Então o cara tinha que saber que ele tinha 3 minutinhos para se banhar e pau, vazou. É o que? Era uma regra, era uma organização. O cara tinha que olhar e falar, opa, peraí, eu preciso organizar a minha vida. E hoje, é lógico que o tempo vai passando, vai mudando muitas coisas, né? Hoje se tem aí o tratamento pelo plano de saúde, então, poxa, o plano de saúde tem bastante protocolos para serem seguidos, então foi mudando muitas coisas ao longo dos últimos 7, 8 anos aí. Mas, pô, tá ali, ó. São estilos de tratamento diferentes, mas também hoje a gente já tem pessoas que passaram por aqui que tá 4, 5 anos limpo, já com esse novo modelo. Então, assim, o que é gostoso é conseguir a gente mostrar para vocês que é possível, cara. Vocês podem vencer, cara, e ficar pampa lá fora, velho. Vocês não tem que pagar mais pedágio, cara. Pô, pagar pedágio é caro demais esse pedágio que você está pagando. É muito alto. É muito alto. O tempo, né, é algo que está cada vez mais precioso. Os segundos, os milésimos, os minutos, as horas. Você pode não estar enxergando isso, mas cara, cada vez mais vale ouro o tempo.
E aí a gente está desperdiçando, a gente está jogando fora, a gente está deixando uma torneira aberta e deixando o tempo ir embora. Então, espero que vocês consigam compreender os detalhes que a gente vem e busca explicar aqui, porque é isso aí, de coração. Eu não quero ver ninguém retornando, cara. Eu não quero ver ninguém aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Não é isso, cara. O que a gente quer é você vem, passa por um processo, se reeduca e vai voar lá fora, cara. Vai ser águia. Eu não quero uma andorinha aqui machucada. Eu quero uma águia voando, cara. É isso que é o tesão da coisa. Sabe? Olhar e falar, caraca, o cara tá bem lá fora, o cara tá voando, cara. O cara nunca mais teve que pagar pedágio, nunca mais teve que deixar os outros falar o que ele precisava fazer, porque ele não conseguia mais controlar a própria vida e os seus resultados. E a mesma coisa a família. Eu já vou te passar, tá, Léo? A mesma coisa a família. Olha o recado que eu vou deixar para você agora, a família que está assistindo. Peça para o conselheiro terapêutico aí que acompanha o seu filho aqui dentro a lista de presença deles nas reuniões. Você vai se assustar. Você vai muito provavelmente ficar assustada, porque a presença nas reuniões é baixa. Eles não estão querendo participar das reuniões e eles não são obrigados a participar. Eles precisam participar por vontade própria. A gente busca incentivar, mas não estão. Então você mãe, você esposa, peça ao profissional que está acompanhando o seu filho aqui dentro a lista de presença nas reuniões, para você entender que se você em casa não buscar se reforçar, você corre o risco de continuar sofrendo. Por quê? Olha que legal, vocês que estão aqui assistindo as reuniões com a gente, pô, legal, velho, vocês estão vindo. E a galera que não tá lá fora? Pô, velho, dói ver isso, sabia? Porque eu sei aonde vai dar, velho. E é isso que eu não queria. Eu não quero ter que ficar vendo o cara aqui 5 anos, 6 anos, 10 anos. Não quero, velho. Isso dói, porque é uma vida. Você olhar para um ser humano e ver o cara desperdiçando a vida dele. Mas ele ainda não quer enxergar, velho. Ele ainda quer ficar naquele mundinho. Tá tudo bem, é escolha. É só escolha. Então, cara, eu quero deixar aqui, ó. Eu vou passar agora a gente para começar a aula. Vou deixar o Léo e o Marcelo falar. Mas eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem, velho. Eu acredito em vocês. De coração. Eu acho que vocês têm todo o potencial do mundo, velho, para ser águia. Para voar, velho. Não tem mais que ficar pagando pedágio. Juro, cara, eu acredito. Porque lá atrás eu desacreditei do meu irmão. E ele mostrou para mim que ele podia. Lá atrás eu achava que meu irmão... Eu, Alex, por falta de conhecimento, eu achava que meu irmão era um nóia que não tinha mais jeito. Eu achava assim, eu pensava assim. O meu irmão me deu, de certa forma, um tapa na cara. Mostrou pra mim que é possível. Então, a partir disso, velho, eu creio muito que vocês podem conseguir vencer, velho. Pode conseguir ficar limpão, velho, e curtir uma vida da hora. Porque se o meu irmão conseguiu, velho, vocês também conseguem. E a mesma coisa na família. Eu acredito muito que a família também pode conseguir ter uma vida boa, voltar a ter uma vida em paz, harmonia, independente do dependente químico. Porque isso também é algo que cada vez mais eu vejo. A família não consegue enxergar que eles também podem viver uma vida boa. E aí eles ficam presos na codependência. E a codependência gera uma pressão absurda para o dependente químico, surreal, que força o motorzinho do dependente químico e muitas vezes ele começa a bater biela. E as famílias que aceitam e começam a passar por uma modificação, elas entendem que precisam melhorar diversos pontos. O que acontece? Elas começam a viver melhor, mais leve, mais tranquilo, se preocupando menos com o outro, se preocupando mais com si. E aí tudo começa a funcionar melhor. Porque eu paro de fazer pressão errada na pessoa,
a pessoa se sente mais leve, começa a acertar mais, e eu também que me sinto mais leve, começo a acertar mais aqui. Aí a família flui. Perguntinha, o que é bater biela? Bater biela é uma linguagem que a gente usa na mecânica de carro, né? Quando o motor do carro começa a bater, começa a fazer barulho, um barulho Desgaste. desgaste. Entendeu? Vai fundir, entendeu? É um Não sinal vai dar que certo. o motor vai fundir. Isso aí. Vamos lá. Leonardo e Marcelo, pode ser rapidinho? É assim, em primeiro lugar, quem é você? Que você sentou, parou falar, não se apresentou, tem gente nova na parada aqui. Vamos não lá. acredito. Furou assim, hoje Tem ele gente chegou nova, empolgado. tem gente nova. Chegou empolgado. Tem? Você já assistiu a reunião nossa? Aí, ó. Não é a primeira vez com a gente? Sério, tem cara, mais eu gente pensei que nova não era. também, olha lá. Ele Pô, que legal, cara. Parabéns. Quem somos nós que chegamos aqui? Calma, família, vocês já nos conhecem. E para a família também que não nos conhece também, É isso né? aí, é isso aí. Se apresente. Pô, eu sou o Alex Gonçalves, tá, cara? A minha profissão hoje é trabalhar como coach. O coach, ele é um treinador socioemocional, né? Ele ajuda a treinar as pessoas para lidar melhor com as suas emoções e a tirar melhor performance no dia a dia, tá bom? Sendo que o que, gente? O que é 90% das nossas decisões estão envolvidas nas emoções. O racional, ele atua muito menos. É tudo na emoção, na raiva, no amor, no prazer, na paixão, no ódio. Todas, 90% das nossas tomadas de ações são pelas emoções. Então, olha a importância. Hoje, ainda no Brasil, se tem uma cultura com a mente muito fechada, mas fora, né? Por exemplo, Estados Unidos, todo profissional, toda família que já vai conseguindo alta performance tem e passa por um processo de coach, entendeu? Tem um coach ali ensinando, treinando eles a lidar com as emoções para que o quê? Tome melhor decisões, tá bom? E também sou aí da família fundadora do Gabata, então a gente está aí estamos indo aí 36 anos de dependência química e 29 anos aqui de Gabata, tá? Sou irmão do João, que é o dependente químico, e cara, se hoje ele está em sobriedade, se hoje tem o Gabata, é porque teve uma família que também buscou conhecimento, buscou desenvolvimento para poder auxiliar ele da melhor maneira possível, porque senão a gente também ia estar preso com ele ainda aí na ativa, tá bom? Então a Letícia, minha esposa, o José aí além de ter sido paciente, poucos, acho que não foi falado aqui, né? Ele não falou, mas o José, na nossa época de comunidade terapêutica, o José era gerente de um hotel aqui em São Roque e ele fornecia doação de alimentação pra gente. Então, assim, além de ser um paciente, ele é um amigo muito querido e que ajudou muito o Gabata quando a gente ainda não tinha condições de se bancar, né? De se autobancar, de se automanter, entendeu? Então, ó, que pegada louca, né? Um cara que ajudou tanto a gente, mas mais pra frente veio e participou. Tanto que, por isso que ele falou, né? Que o João falou, Zé, era pra mim não cobrar de você, mas eu vou cobrar, que é pra você dar valor. Entendeu? Então, assim, o carinho que o meu irmão tem por ele é muito grande. Só que o meu irmão quis cobrar para o quê? Para ele dar valor no que ele estava fazendo. Entendeu? E funcionou. Então, gente, coloquem sempre muito amor no que a gente vai falar aqui, principalmente as famílias, tá? Eu também já tive sentado aí igual vocês, eu também já tive desacreditado, eu também achava que não tinha mais jeito, eu também já estava pé da vida com meu irmão, eu e os meus outros irmãos falávamos muito para minha mãe, larga esse cara, abandona esse cara não tem jeito, esse cara tá matando a senhora não acorda para a vida. Eu também já fui essa pessoa, tá bom? Então, assim, o que eu falo aqui não é só como profissional, é porque eu já vivi o que você está vivendo aí hoje. E quando eu mudei, quando a minha família mudou, a gente, alavancou a vida do meu irmão. Por quê? Porque a gente tirou a pressão que a gente mesmo fazia nele ali. Então ficou mais leve para ele lidar com a dependência e com a doença dele. E aqui é a Letícia, minha esposa.
Bora O lá. Alex já falar um apresentou. pouco? Não, Você já se hoje apresentou? você. Beleza. O dominante dele, quem falou no começo aqui? Você, né? Falou no começo, ele falou assim: o dominante do Alex hoje tá aqui, tá. O dominante hoje acionou aí. Falou aí. Vamos lá, Léo. Esse domingo, eu me diverti tanto. Eu ri tanto. Eu cheguei dor na barriga, nas costas, de tanto rir. Eu joguei uma sinuca, nadei na piscina. Eu conversei. Eu brinquei com os meus amigos, mas eu ri tanto mesmo, estou brincando, que até a noite eu estava com dor ainda na barriga de tanto rir. Aí eu falei para eles, é isso que a gente tem que dar valor, a gente não precisou de nenhuma substância, nem de promiscuidade para se divertir. A gente precisa só de bons companheiros ao nosso lado. Estar em sobriedade. Focar em outra coisa, a sobriedade é muito mais divertido se divertir em sobriedade do que com alguma substância. Total. Faz todo sentido. No sábado, né? Parabéns. O Alex foi para São Paulo com a mãe dele, e aí quando ele chegou, eu falei para ele: eu tô com vontade de comer determinada coisa em tal lugar na cidade. Vamos lá rapidinho, a gente pega e vem para casa. Ele falou: não, a gente senta um pouquinho lá e come lá. Detalhe, né? Eu tinha trazido surpresa já pra gente comer. Né? Ele já tinha chegado quentinho um negócio para comer em casa. Eu falei assim: tá, mas a minha ideia, a falta da comunicação, que eu pensei, vou fazer surpresa, ele chega, eu já tô pronto, a gente sai. E ele já passou num determinado lugar em São Roque, comprou algo e ele chegou em casa para me surpreender. Você vê, os dois querendo fazer surpreender. Aí ele falou: não, deixa então o que eu trouxe, a gente come amanhã no café da manhã e vamos onde você quer. Falei: beleza. Aí a gente sentou num local e tal, começamos a comer, música ao vivo e tal. Dali a pouco chegou duas pessoas que a gente tem, assim, conhecimento visível na cidade e tal, pessoas de poder aquisitivo e tal. Mas a gente já percebeu que eles já chegaram alterados, né, na bebida, nesse local. E tinha uma mesa com umas 4, 5 mulheres, eles já coroa também, as mulheres também. Eles colou nas mulheres e eles começavam e ficavam. E eu olhava para ela e falava: gente, será que ele não percebe? E você percebe que as mulheres não sabe? Eu falei: será que a pessoa não percebe que ela está incomodando, que subiu para a cabeça, que ela já não está tendo senso mais do local, das atitudes, dos comportamentos? E aí um queria dançar e tal, você percebeu que a mulher não queria. Você está falando, né? Às vezes para ele estava se divertindo, mas a gente já viu que estava alcoolizado, né? O álcool ali era nítido, uma falsa diversão, exatamente isso. E assim, quantas vezes a pessoa não percebe o quanto ela está incomodando outras pessoas e ela não faz nem noção, achando que ela está se divertindo. Depois, quando passa, às vezes vem algum flash de lembrança e os arrependimentos, né? Mas é muito legal isso. Flash de lembrança. Na falsa diversão com a substância, você pode até se divertir no dia seguinte, você não lembra de nada. Mas quando você se diverte em sobriedade, você cria memórias para levar para o resto da vida. É legal, parabéns por isso aí. Que é o poder. Se for pensar em, não, eu não preciso disso para me divertir, porque amanhã eu não vou lembrar de nada, então eu vou me divertir sóbrio e vou levar essas lembranças sempre para me apoiar. Da força que existe uma maneira de se divertir sem isso. Legal. Vamos lá, Marcelo. Eu queria falar sobre as reuniões. Eu quando cheguei aqui, eu cheguei com a mente muito fechada. Quer dizer, não era obrigatória. E eu não participava. Aí depois, da segunda semana depois, começou a puxar para mim fazer reuniões, eu vi o tão importante que era participar e pegar as partidas, terapeutas, psicólogos, vocês. E aí minha mente foi ficando mais aberta, a ansiedade diminuindo, e o meu treinamento começou a melhorar. Foi melhorando cada vez mais, eu me senti mais calmo, eu fui entendendo porque eu estava aqui e minha doença. E a reunião é a parte mais importante para mim no tratamento das reuniões. Tem que participar, é essencial para mim as reuniões. E eu vou falar uma coisa pra vocês, é que nem o Alex falou, não é obrigatório, mas assim, gente, eu já falei isso numa reunião há um tempo atrás e vou tornar a falar. Cada um de vocês que está aqui, eu quero parabenizar. Por exemplo, Hernando está na reta final, né, Hernando? Hernando não perdeu uma reunião nossa, tá? Furquim também não perdeu reunião nossa. Cleitinho, então nem se fala, chega antes da gente. Cleitinho chega antes de nós. Mas por que eu estou falando isso? Comece a olhar no seguinte detalhe. Olhar o tratamento como uma escola. A gente fala, isso aqui não é uma clínica, isso é uma escola para aprender coisas que lá fora você não parava para aprender.
Quem que lá fora, na vida corrida de pai, de marido, de mãe, não importa a função, para numa terça-feira, 9h10 da manhã, 9h30 agora, para sentar e participar de um treinamento, de uma reunião? Quem tem tempo na correria do dia a dia para fazer isso? Então assim, a gente não para. Olha isso aqui como uma escola. E o que eu quero mostrar para vocês não é obrigatório, mas como o Marcelo falou, quero te dar os parabéns, Rogério, por trazer o Marcelo. Sua esposa está aqui participando, mandou te mandar um abraço para você. A família também está participando, ela permitiu que falasse. Ela avisa que eu estou aqui também. Faça mais, do mesmo jeito que você fez com o Marcelo, durante os dias, faça com outros. Entendeu? Porque a minha segunda semana, e como ele trouxe pra cá, e o já melhorou 100%. Então, faça isso, mas assim, ó, não busque fazer só com um companheiro de quarto, com uma maioria. Traga para uma reunião. Aí, por exemplo, você traz ele na reunião e a pessoa não se identificou, não desista dele. Fala assim, ó, tudo bem, você não gostou do profissional, não se identificou, não achou legal, mas ó, tal dia, tal horário vai ter reunião de tal pessoa. Vamos lá? Comece a trazer outra pessoa. Ah, que chique! Por que a gente fala isso? Porque lá fora, quando vocês tiverem alguma dificuldade, o que vocês estão plantando aqui de trazer alguém para aprender, lá fora pode alguém chegar em você e dizer assim, e talvez você nem vai lembrar que você plantou aqui o trazer alguém. Alguém pode dizer, cara, não vai nesse caminho não, e vai segurar na sua mão e vai te tirar daquele caminho, vai te levar para um caminho melhor. Por quê? Porque você fez uma plantação e a colheita ela vai vir. Então não deixe de fazer isso. Gratidão, Marcelo, pelas suas participações. E é isso, não perca a reunião de nenhum profissional. Cada uma vai ter algo. Vocês estão aqui para isso, vocês não estão de férias, vocês não estão aqui para deixar a família em paz lá fora, vocês estão para se tratar. Você está no quarto, você não é rotina, já não faz, você vai alguma coisa com o quê? Só vai ficar embaralhado. Você aprender a tirar uma partida de cada um. Aí você deita no lugar de você, fica nesse teste, tudo que você passou no dia atrás, a reunião, você tira uma partida. Exatamente. Você vai tirando. Parabéns, Essa cara. no fim do dia você cria uma história de tudo. Parabéns, é isso aí, cara. Essa é a pegada, você entendeu? E é o dia, cara, é outro detalhe. O dia que você tá querendo burlar a reunião, velho, é aquele dia que você precisa ir pra reunião. Vai ter algo Vocês para vão ver você. que vai ter dia que você vai querer, puta, não, hoje eu não vou assistir nada. Cara, vai pelo menos uma, porque aquele dia você tá precisando. Entendeu? É o dia que vai tentar te sabotar. Então é isso daí. O que nós passamos para as famílias de Então, vocês? hoje a gente passou um tema para as famílias, que é onde a gente vai mostrar aqui alguns pontos que principalmente as mães, né, erram, e a gente vai mostrar alguns pontos que elas podem fazer diferente para acertar, entendeu? Por quê? Porque as mães costumam carregar aquele fardo, né, solitário aí da dor, da dependência química de um filho, né? E as esposas também, né? Eu estou falando mãe aqui, porque hoje tocou no fato de eu falar por mãe, mas esposa também. Que porque também a são esposa tá mães. sempre junto e também são mães. A maioria. Porque às vezes não é com o marido, às vezes ela precisa entender para ajustar com os filhos para lá na frente não ter a dor. E às vezes não é a adicção na dependência química, mas é em outras buscas por fugir de algo que não sabe lidar, né? Então é interessante. Então hoje a gente vai mostrar alguns pontos que ela erra e que de alguma maneira vai trazendo o que? A solidão, o afastamento, e ela vai cada vez se achando mais incapaz de fazer algo diferente pelo dependente químico, né? Então cada vez mais ela acha que é impossível, cada vez mais ela acha que não tem mais jeito. Mas por quê? Porque ela mesma está errando em alguns pontos ali e que aumenta, né, potencializa esse sentimento nela, de sofrimento. E ela continua presa aonde? No sofrimento. Beleza, Preta? E aí assim, que mãe, né, nunca se sentiu assim, solidária, né? Que mãe nunca se sentiu sozinha, de não conseguir ajudar aí o seu filho, a sua filha? Que esposa, né, não se sente assim, não consigo ajudar. Amo ele, mas não consigo, entrego o máximo que eu posso, mas não vejo retorno, não consigo ver esperança. Não é o suficiente. Então assim, gente, 99% é assim, das mães e esposas de dependente químico. Por quê? Porque a falta do conhecimento
sobre a doença e sobre as emoções de si próprio e depois do outro. Então, assim, o que a dependência química é e o que ela causa na vida do dependente químico e o que ela causa na vida de uma mãe e de uma esposa. Então, assim, esse é o primeiro ponto que precisa parar e começar a buscar entender. Para o quê? Para você começar a ter consciência do seu estado atual, aonde você se encontra hoje, para saber o que você precisa fazer para sair daquilo, certo? Então, coloquem muito amor e carinho nas palavras, mamãe, esposas. Nós estamos aqui e a gente vai dividir com vocês. Se tiverem dúvidas, perguntem aí, manda mensagem, faça pergunta. Não fica quieta, não fica segurando, não fica com vergonha, tá bom? Porque aqui ninguém está para criticar, aqui a gente está para trazer consciência da realidade e indicar caminhos para você seguir uma nova rota, ok? Então não tenha vergonha, porque aqui ninguém vai te julgar e nem te criticar. Faça perguntas aí. Vamos lá então? Vamos. Próximo ponto aqui que a gente traz. Então a gente vai começar por visões erradas, né? Comportamentos errados aí. E aí depois a gente vai mostrar como pode se acertar isso. Então, por exemplo, o erro 1 é mãe e esposa que tenta resolver tudo sozinha. Não se abre, não pede ajuda, não busca ajuda, não aceita ajuda, acha que já sabe tudo com o que sabe, já tá bom demais, vai conseguir resolver, acha que só com amor vai resolver, acha que só com a fé vai resolver. Então tudo isso é um comportamento que é o que? Mostra que a pessoa está tentando resolver sozinha o problema que está na família, né? E é uma doença que muitas mães e esposas não têm consciência ainda, mas ela é uma doença incurável. Então, poxa, essa mãe que está nesse estágio de querer resolver tudo sozinha, ela não tem consciência que é uma doença incurável, que não tem cura. Daí, ela não consegue ter a clareza da tão importância de saber adquirir conhecimento a como lidar com essa doença. Para que o quê? Para que todos saibam manejar ela da maneira correta dentro de casa. E aí a sobriedade se manter. Então esse é o erro número 1. Você mãe, você esposa, que está nesse estágio aí de querer resolver as coisas tudo sozinha, reflita, tá bom? Comece a pensar. Vou falar mais situações aqui, mas vai anotando aí, pega um papel, pega uma caneta e vai anotando. Faz sentido esse primeiro erro que eu estou falando, galera? Mãe, esposa querer resolver sozinha? Não querer buscar ajuda? E a maior consequência de tudo isso para elas próprias? Desgaste emocional, sentimento de fracasso, de culpa, de incapacidade, que aí vai minando o olhar para ela e sentir o valor que ela tem, para poder ajudar da forma real que vocês precisam ser ajudados. Legal. Segundo ponto, Alex. Fala aí o segundo erro. Diz aí. Confundir o apoio com permissividade. Au. Esse é um dos pontos, né, Esse que pega também, hein? muitas vezes a gente percebe no dia a dia que a gente lida, né, com as famílias, eles acabam confundindo o apoiar vocês com a permissividade que eles acabam fazendo. Então, assim, precisa também olhar isso. Por quê? Por exemplo, encobrir recaídas, dar dinheiro, muitas vezes, evitar certos tipos de confrontos que não é afronta, é confronto. Tem diferença, a gente precisa estudar para aprender. O confronto ele vai trazer aprendizado para ambos os lados. A afronta é desaforar o outro no ser dele, desrespeitar o outro. Assim, e muitas vezes evita isso achando que está mantendo a paz, achando que está resolvendo a questão. Então, quantas vezes e quantas famílias a gente percebe e assim a gente sabe por boca de outros que o fulano está recaído, o Beltrano está recaído, e que às vezes tem mães, tem esposas, tem pais que vê que está sabendo, mas fica tampando o sol com a peneira, fingindo
que não está vendo, até a coisa arruinar mesmo de vez, aí para tomar uma decisão, um posicionamento e fazer, né, muitas vezes o que precisa ser feito para realmente ajudar, realmente apoiar de forma clara e tranquila, né? Isso é muito interessante, gente, porque essa confusão de apoio com permissividade acontece com todos, né? A gente até estava falando aqui de manhã, né? Esse é um ponto que precisa ser analisado. Você está apoiando ou você está se tornando uma pessoa permissiva para aqueles tipos de comportamentos, de comunicação? Então, até que ponto isso vai ser prejudicial para a sua vida e para a vida daqueles que você ama e você quer contribuir? Então, é olhar e analisar, sabe? Buscar. O grande fato é, o apoiar muitas vezes vem no não. O apoiar muitas vezes vem no comportamento sério, firme. Se não der dinheiro, ela está apoiando às vezes. Então, Sim. Cara, tem total. que saber falar não. Sim. A mãe vai igual você chegar, mãe, eu quero dinheiro, ela vai me dar fácil. Ela acaba sendo permissiva. Está sendo permissiva. Tá sendo fácil, ela tem que ser com firme. Não vou dar, então tudo certo. Mas qual é até uma outra ferramenta que pode ser usada? Por quê? Por exemplo, o que as famílias não fazem hoje? Criar um plano estratégico para o pós-tratamento. Tem que ser criado. Tem que ter um plano estratégico. Vocês têm que sentar na mesa e vamos criar um plano juntos. O que a gente vai poder e o que a gente não vai poder de ambas as partes. Para que o quê? Para que consiga-se ter um resultado de forma mais clara, objetiva e mais rápida. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz. Sai lá para fora e a vida volta praticamente a ser o que era antes. E aí o que acontece? Colisão. Né? Porque a gente fala aquilo lá. Aí acontece o quê? Aquela panela de pressão que se forma. No mesmo dia? Não. Mas ao longo dos dias. Cada pequena ação que vai voltando a acontecer como era antigamente, vai criando aquela pressão. E aí é lógico que a panela de pressão vai explodir. Não tem o que ser feito. Vai explodir. Entendeu? Fala, Léo. Aqui dentro, eu vejo assim, mudei todos os meus hábitos. Aqui dentro a gente aprende os hábitos que a gente tem que levar lá para fora. Eu penso assim, não adianta a gente aprender e tentar praticar lá fora, sendo que aquelas pessoas que estão ao nosso redor não ajudar a gente a manter esses hábitos que nós aprendemos aqui dentro. Começar, às vezes, até conflitar. Ai não, mas lá eu almoçava tal horário, jantava tal horário, tinha café da manhã, tudo regularmente. Ah, mas aqui você está aqui fora, você pode comer a hora que você quiser. Aí sai as disciplinas, né? Sai do ritmo. Entendeu? Mas eu acho que aí vai depender de cada um. Você passar 90 dias aqui e você não levou a sério a recuperação, automaticamente isso aí ele vai sair com a cabeça do Não, sim, são vários fatores. Não compartilhar com amigos se nós sentimos pegar uma força, não vai adiantar o quê? É a mesma coisa você vir pra cá e ficar enfornado no quarto. Você sai pra refeitório e voltar a dormir. Mas ó, é legal, igual o Rogério colocou, gente. Por quê? Porque a gente mostra mais uma vez a importância, Rogério, da família buscar conhecimento. Exato. Porque se o dependente químico ele não quer mudar e a família continuar sem conhecimento, quem vai sofrer? É eles. Pelo quê? Pela uma pessoa que não quer mudar. Entendeu? Aí eu vou continuar o quê? Eu, por exemplo, eu como pai, eu vou continuar o quê? Me sabotando a minha vida. Eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar naquele buraco escuro, naquele calabouço. Mas por quê? Por conta própria. Entendeu? E a minha situação aqui na família, eu não tinha nem noção que eu estava na situação que eu estava. A mãe achou que eu estava até mentindo que eu estava na dependência química. A autonegação. Sua família não sabia que você fazia uso da substância. Quando você falou, tipo, um pedido de ajuda, eles ainda achou que era uma mentira. Eles ainda não acreditaram.
Gente, assim, a gente pega cada questão familiar que a gente, você fala, como assim? Não dá para entender esses pontos. Então, assim, tem famílias que não querem enxergar, tem coisa que está debaixo do nariz e a família não quer aceitar. E talvez quantas reações, antes de você falar, você dava sinais. Só que a família, por não ter conhecimento, não buscar desenvolvimento, tanto fazia quanto fez. E às vezes começa a apontar com outras coisas, julgar de outra forma, e aí a situação só vai piorando. Então, assim, gente, assim, um time, para ele ganhar, vamos colocar em um campeonato, depende apenas de um único indivíduo? Tem que jogar junto, cara. A família não está enxergando que tem que ser um time. A gente vai trazer, vamos trazer de novo aqui essa reunião com essa galera daqui, eu acho que não, talvez por quem da empresa. Ah, tá, da família ser uma empresa. Isso. Cara, essa reunião o Alex montou ela, criou ela, e eu acho ela fantástica, assim. A família, ela é uma empresa, e tem muitas falidas como empresa, família, e não estão enxergando. Eu ia dar esse exemplo agora, que é o fato, por exemplo, de eu fui lá em casa, ninguém segue regras, né? Não tem hábitos, rotina. Isso. Na empresa você tem horário para chegar, horário para bater ponto, horário para sair. Na empresa você tem a época de férias, você está numa empresa, você é um colaborador da empresa, você tem que seguir as regras da empresa. Só que na família não existe as pessoas olharem e falar, peraí, somos uma empresa. Quem é que está no posto aqui de gerente? Quem está aqui no posto de funcionário XYZ? E assim, não é porque eu sou a gerente que eu tenho que ser a gerente a vida inteira. Não! Durante uma semana eu vou trabalhar e eu vou estar com uma gerência. Mas na semana que vem você vai fazer esse papel para ver como que você se desenvolve. Na outra semana é o outro fulano que vai assumir esse papel dentro da família. Mas em conjunto, as reuniões da empresa para que a empresa cresça, é só com um dos gestores? Não, tem que pegar um de cada departamento para ver as deficiências que está acontecendo, para ter um planejamento. Aonde que na família tem isso? Um monte de família falida, emocionalmente, psicologicamente. Ah, não, mas aí a culpa é de quem? Do dependente, a família. A culpa é de quem usa, de quem bebe. Eles não olham que eles também estão cheios de buraco, precisando de ajuda, que eles também estão cheios de dor, cheios de trauma, cheios de cicatrizes que não foram tratadas, feridas infeccionadas, inflamadas, emocional. Não, mas a culpa é do elefantinho branco que a gente colocou. Porque eu já ouvi isso, eu falo isso com propriedade, porque eu lido com vocês sabem, família, eu já ouvi isso de mães, de esposa. Se o meu marido não usasse tal droga, a nossa vida era outra. Mas eu vejo na conversa dessa pessoa que ela é totalmente disfuncional para olhar para a própria vida e assumir o quanto ela quer ser autoritária, o quanto ela é mandona, o quanto ela quer estar no controle, o quanto que se não for do jeito dela nada vai resolver. E ela não entende que com ela convive um outro indivíduo que também tem querer, que também tem necessidade, que também tem vontade. E a gente vê isso em muitas mães fazendo com os filhos pequenos. Não deixa o filho expressar sentimento. É do meu jeito, porque eu que fiz, desculpa a palavra, mas eu que pari, eu sei o que é melhor. Mas é um ser que ele também tem vontade, ele também tem pensamento. Talvez não formado como você gostaria, mas você precisa ouvir, acolher. E é o que está faltando hoje. Então, assim, são vários pontos que a gente precisa analisar. E o terceiro ponto, Alex, qual que é um dos erros aí que elas cometem? O terceiro ponto, gente, é isso daí. A gente cai aonde? No lance de ignorar o autocuidado. Né? A gente começa a viver a vida do outro ao invés de olhar para a nossa vida. Ao invés de parar e falar, cara, peraí, é minha vida, como é que tá? Como estão os meus resultados? Então, família, hoje eu tenho um casal de filhos. Uma mulher e um jovem. E, poxa, com o divórcio em 2018, o pós-divórcio fez eu meio que criar ali uma codependência com o garoto, porque o garoto ficou comigo no divórcio. A filha foi morar com a mãe e o filho ficou com o pai.
E aí o que eu buscava fazer? Cobrir ele ao máximo de cuidados e atenção para buscar fazer ele sofrer menos com o divórcio meu e da minha esposa. E quem estava sofrendo era você? Hã? Quem mais estava sofrendo era você? Eu, e automaticamente eu estava contribuindo para ele ter uma vida disfuncional. Você entendeu? Como que você vai fazer o bem? Então, eu não estou bem comigo mesmo, aí eu não consegui entregar o meu melhor com ele, e automaticamente eu tirava o quê? O poder dele de lidar com a vida, porque eu estava ali querendo fazer tudo para ele. Que aí é onde a gente entra com a codependência. Eu quero fazer tudo pelo outro para o quê? Para proteger. Né? Para proteger aquele filho, para proteger ele ao máximo do que eu vivi. Então eu era um cara que já era filho de pais divorciados. O que eu estava buscando fazer? Tentar ao máximo evitar que ele sofresse o que eu sofri. Só que a minha codependência ia fazer o que com ele? Sufocar. Entendeu? Sufocar. Porque aquele pai que, quer proteger de tudo e de todos e tá ali, marcação cerrada. E automaticamente eu ia tirar dele as habilidades dele lidar com o quê? Com a dor, com a perca, Com a com a dificuldade. frustração, com as dificuldades. Então, quer dizer, aí nesse ponto entrou a Letícia para puxar e ir mostrando alguns pontos. Ó, tá errado aqui, tá errado ali. Mas isso porque a gente já estava em 2020, né, 2019, a gente já estava na nossa formação como profissional. Então a gente já estava adquirindo conhecimento. Se eu não estivesse, muito provavelmente eu ainda estaria errando com esse filho. Estaria me tornando, estaria muito codependente e estaria contribuindo para o quê? Cada vez mais ele ter menos habilidades de lidar com as emoções dele. Ô, Alex. Principalmente com as perdas, com os nãos. Vamos lá. Eu sempre falo isso, você é um paizão, mas eu acho que para a figura mãe, mulher, isso também assim tem um peso muito maior. Quando eu pontuei com você na época, que a gente, é bem claro pra gente quando foi uma vez que eu falei, basta, não dá mais para ver o Alex fazendo dessa forma e não me posicionar, porque assim, tava perceptível, pra gente que tava convivendo junto, que ele fazia tudo assim, entregava tudo na mão, na permissividade, no autocuidado demais. Foi gostoso quando eu parei e mostrei para você? Qual foi a sensação que você teve quando eu te mostrei uma realidade que para onde estava indo que você não enxergava? Não, gostoso não foi. A vontade que vem na hora era de mandar para PQP. Fácil, né, velho? Porque na época eu pensei, cara, ele é meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Esse foi o pensamento que veio, entendeu? Então, quem é você para vir falar do que eu estou fazendo, de como eu estou cuidando? Você apareceu na minha vida agora, meu filho já está há 10 anos comigo, na época ele estava com 10, né? Então assim, quem é você para vir questionar ou pontuar ou trazer tudo isso? Por que eu estou trazendo isso? Para trazer reflexão que muitas vezes mãe, pai, esposa que está nos ouvindo, tem coisa que nós falamos e você não vai concordar, tá tudo bem, é um direito seu. Só que o que a gente quer é que vocês reflitam depois. A gente sempre fala, coloque amor nas minhas palavras, mas também coloque consciência. Será que o que eu estou fazendo não é um autocuidado que eu estou limitando o outro de andar com as próprias pernas? E essa semana uma pessoa falou para mim assim, o que você acha de alguém ser muleta uma vida inteira para outras pessoas? E nem tem dependência química no meio, é só fatores emocionais. E eu disse assim, então... mas eu já sabia, né, de quem ela estava falando, se referindo. Eu falei, então, tem dois lados. Que é o homem, ele gosta de ser a muleta para a mulher. Ele não quer que ela ande com as próprias pernas, ele quer estar no comando, no domínio de ser a muleta dela. Que quando ela quer andar sozinha, ele sente que ele está perdendo o comando da coisa. Então ele vem e ampara como muleta. Está ali patrocinando financeiramente, cuidando do que você faz, o que você não faz, porque ele quer estar no controle da coisa. Então tem duas vertentes. Tem aquelas pessoas que não andam com a própria perna, que sabe que a hora que a coisa der uma desequilibrada, tem uma muleta que vai se apoiar. Tem um outro alguém onde ele vai se amparar.
Só que também tem a muleta que não enxerga que está fazendo mal de não deixar outra pessoa criar estrutura e se virar sozinha. A mesma coisa, tem mães, tem esposa, tem pai que ouve isso e vai doer, vai machucar. Na hora vai falar, nossa, mas... E eu ouvi isso de uma mãe semana passada. Eu assisti na reunião de vocês, né? A pessoa não sabia que estava falando comigo, mas falou de um jeito que como se eu tivesse a culpa do meu filho estar onde ele está. Eu acho que a palavra culpa ela é muito pesada, mas é você olhar a autorresponsabilidade. Será que você foi presente na vida dele como ele precisaria? E não, você não fez por mal, você não foi presente porque você é ruim, não. É porque você não tinha conhecimento, você não tinha as condições de dar o melhor que ele precisava ou que ela precisava naquela fase. Só que hoje, aprendendo, se desenvolvendo, você pode buscar assumir que você não foi o melhor como ele queria, como ele esperava, e não é porque você não o amava, mas é porque você não tinha condições e conhecimento para dar a melhor. Ponto. Simples assim. Pode falar. Não quesito assim, eu digo na minha situação. Na minha situação, o meu maior problema foi que eu tive muitas pessoas ao meu redor, mas eu nunca tive ninguém que quisesse me colocar assim próprio como minha muleta. E aí eu fiquei sozinho, cresci meio que sozinho, tenho que lidar com os problemas sozinhos. E aí quando apareceu a primeira muleta que meu pai e minha mãe começou a colocar ali para eu poder utilizar e poder ter um bom apoio a mais na vida, eu desabei, porque estava tão acostumado a andar sozinho o tempo todo, que na hora que eu tive a primeira linha de apoio, eu apoiei e parece que eu caí para dentro do buraco. Então, para mim foi ao contrário, não foi a codependência que gerou a adicção, e sim a adicção que gerou a codependência. E aí assim, Foi o excesso. Excesso de apoio. Não, depois de uma certa idade, entendeu? Porque isso é muito interessante que a gente está fazendo. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, olha, quando você vê a criança chorando, por exemplo, criança pequena, deixa chorar, uma hora ela cansa e para. Quem já ouviu essa versão? Alguém falando? Eu já fiz isso. Cara, vocês não têm noção. Não, deixa chorar, porque essa criança, ela tá com uma necessidade ao chorar. E se ninguém acolhe ela, vai chegar uma hora que ela vai dizer assim, não adianta eu pedir socorro do meu jeito, que é o que eu sei, chorando, que ninguém vai me ouvir, vai me escutar. E ela vai crescendo e vai se tornar um adulto que ela não vai dividir os problemas, porque ela nunca foi amparada, ela nunca foi acolhida, ela nunca foi escutada e as necessidades dela não foram atendidas. Então, isso é muito dolorido, porque vem desde a base. Aí assim, não é para vocês mães sentirem culpas, mas é para vocês olharem e falar, gente, o quanto a falta de conhecimento me fez agir de forma errada ou equivocada para aquilo que o meu filho, que a minha filha precisava, merecia. E aí você olha para você, o quanto eu precisei e não tive ninguém que fizesse por mim. Mas não é para culpar meu pai e minha mãe, é para entender que eles também não tiveram esses ensinamentos. Só que hoje eu posso buscar cada vez mais aprender, me desenvolver, para entregar para quem está do meu lado no meu dia a dia, quem faz parte do meu mundo, que cada um tem um mundo que gira em torno de si, para que eu possa dar o meu melhor, para que eu possa mostrar que essa pessoa tem valor, que ela é importante, que ela é amada, que não importa o que ela faça, eu a amo, só que vai ter coisas que eu não vou permitir, independente, entendeu? O que eu vejo muito é que assim, a criança comete algo errado, os pais, ao invés de mostrar o erro que a criança fez como aprendizado, eles colocam que a criança é o erro. E a criança pega para ela, que como a atitude dela é o que ela fez, é ela que não presta, e não o comportamento. Então é muito complexo de se entender, mas é maravilhoso quando você entende, você aprende tudo isso. Fala, Léo, pra gente dar sequência. No caso, minha filha. Minha filha, eu falo, ela é a pessoa mais está do meu lado no momento, desde que eu perdi minha avó. E ela faz tudo por mim, a gente tem uma relação muito aberta. Eu
não preciso perguntar as coisas que ela faz de errado. Ela chega e ela me conta. Ela sabe que eu vou chegar, vou conversar, vou apontar o erro dela. E eu cobro ela de que forma? Não adianta você fazer minha, não adianta você fazer seminha. Se for uma coisa importante, eu vou dar atenção, eu vou lá, eu vou te abraçar, eu vou te defender. Mas se você estiver errada, desculpa, você vai ter que arcar com as próprias consequências do seu erro. Por isso que hoje em dia, antes dela fazer as coisas, ela para e pensa. Eu fui criado de uma forma controlada. E quando na minha parte de criar, apesar do meu tempo de dicção, eu decidi que não. Eu não quero que minha filha tenha esses traumas que eu tive, que foi gerado na minha infância, que eu também já entendo que não foi culpa das pessoas. Foi culpa que eles não tinham conhecimento, que eles não sabiam lidar de outra forma, porque Sim. nunca aprenderam do outro jeito. Eu falei, eu não vou fazer dessa forma, eu vou buscar uma forma diferente. Mas querendo ou não, minha dicção eu sei que afeta a gente. Ela tem um nível de preocupação enorme comigo. Ó, afeta muito, Léo, pra gente dar sequência aqui. Ontem eu conversando com uma esposa e ela disse assim, a Letícia, o meu filho, 30 anos de casado, o meu filho tem 26 anos de idade, e aí quando ela estava me falando, ela engasgou para terminar. Ela disse assim, me dói muito, porque quando meu filho tinha 6 anos de idade, o pai dele viajou fora do país e trouxe um presente, um brinquedo para ele. E o pai entregou o brinquedo, ele abriu, aí o pai olhou para ele e disse assim, filho, você gostou do presente? E ele olhou no olho do meu marido, ela me contando, ele olhou, meu filho com 6 anos olhou no olho do meu marido e disse assim, pai, eu não queria presente, eu só queria que o senhor parasse de beber. Eu só queria que o senhor não bebesse mais bebida alcoólica. 6 anos de idade. E o filho tem 26 anos e o pai continua bebendo até hoje. Então assim, afeta e afeta muito. É dolorido, gente, ouvir um negócio desse, porque assim... Então essa é uma pergunta que você pode fazer para ela. Filha, qual o maior presente que você queria? No primeiro dia aqui de tratamento, quando eu falei pra ela, eu vou trazer junto, ela falou, pai, eu vou ficar tão feliz quando o senhor sair daí e não ver o senhor beber mais. Não, gente, é algo assim que mexe com a gente, porque são gerações e gerações que precisam ser cuidadas, né? Vamos lá? Dar sequência aqui? Vamos aí. Tempo Então estourou. a gente vai explicar aqui rapidinho, né, alguns pontos positivos que essa mãe, que essa esposa pode começar a fazer, né? Para o quê? Para lidar melhor com tudo isso, com toda essa dor que está passando aí em casa, né? Deixar de sofrer, de carregar o fardo sozinha. Tá? Então o passo número 1 é o quê? É você buscar apoio externo. Não tem como. Eu tô aqui, cara, são 29 anos que a minha família trabalha com isso. Não tem como. Se não buscar algum tipo de apoio externo, não vai funcionar, né? Então, por exemplo, o que a gente pode colocar de apoio externo? Você tem aí as salas de amor exigente, que pode ser buscadas, cursos e treinamentos, né? Com diversas empresas que tem o próprio Amor Exigente também tem cursos e treinamentos, né? Ele tem atendimento gratuito, mas ele também tem curso e treinamento. Nós, o Gabata SDE, também temos aí os cursos, os treinamentos. Agora, o programa que a gente lançou para acompanhar a família por 1 ano, cara, ficar 12 meses de mão dada com a família ali, para ela saber passo a passo o que ela tem que fazer no pós-tratamento. Mas enfim, não é só o Gabata, não é ainda nem só o Amor Exigente, também tem outras empresas que também dão esse suporte, esse treinamento, que também não precisa ser voltado só para dependência química, mas sim também para desenvolvimento pessoal, para gestão das emoções, entendeu? Então assim, o apoio tem que ser buscado, esse apoio externo. E assim, qual que é o benefício que vai trazer? Você perceber, que nem o Marcelão falou ali, ó, a minha mente explodiu. Quando eu busco um apoio profissional externo, cara, a tua mente ela vai abrir num nível que você não vai conseguir voltar para trás. Você não vai aceitar voltar para aquela a vida antiga que você vivia. Porque tudo que você vai adquirir, você vai falar, cara, eu posso muito mais. Aqui é só o começo.
Você entendeu? E o apoio externo, ele vai ser fundamental, por quê? Porque, que nem eu falei, a doença, ela não tem cura. Entendeu? Ela é progressiva, ela é crônica, ela é biopsicossocial, por quê? Biologicamente, DNA. Psico, por quê? Porque é a mentalidade. E social, por quê? É com os ambientes que a gente está inserido. Então, assim, importantíssimo. Esse é o primeiro passo. O passo número 2, estabelecer limites saudáveis para ambos, tá? A esposa e a mãe, ela precisa estabelecer limites saudáveis com o dependente químico, mas também ela precisa buscar compreender com o dependente químico os limites saudáveis que ele também precisa que ela tenha com ele. Não adianta você achar que é só ele que tem que ter com você. Não. Você também precisa buscar compreender aonde eu estou passando do limite, aonde eu estou errando, aonde eu estou me comunicando errado, aonde eu estou cobrando errado, aonde eu estou falando sim ao invés de falar não. E aí olha como você vê como uma coisa vai ficando ligada com a outra. Lembra que eu falei o primeiro passo? Apoio profissional, busca exterior, que ela vai aprender para ela saber se comunicar com você. E aí ela também saber o que vocês precisam fazer. Como criar esse plano estratégico para o quê? Para colocar um limite saudável e o ambiente, a conexão entre todos ficar estável. Isso é fundamental, certo? Aqui, ó, quem já foi internado mais de uma vez? Mais de um internado. Mais de um. 2, 3, 4. Quando você volta para casa, mudou bastante coisa ou você encontra a família do mesmo jeito? O mesmo tipo de comunicação, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de hábito. Seja sincero, tá? Porque a gente não está falando nomes, então tá tudo certo. Mas seja sincero. Há grandes mudanças ou você encontra tudo do mesmo jeitinho? Do mesmo jeito, ou até às vezes não tolerância, sabe? Por conta das voltas, o negócio está mais estreito, a pessoa está mais assim, aborrecido, digamos assim, mais saco cheio. E aí, faz sentido isso? Eles não conseguem se comunicar direito com você? Tipo, uma coisa, tá vendo? Uma coisa é eu colocar um limite saudável, né? A gente tentar e colocar, o limite é esse e tal, para ficar bom para mim e para você. Outra coisa é eu não colocar esse limite e você deu um espirro mais demorado, eu já entro com os pés no peito. E aí, pô, é lógico, eu vou empurrar o cara para recaída. E automaticamente a minha codependência vai ficar explodir, vai ficando mais pegada ainda, entendeu? Então é isso, galera. Ponto 3, praticar, cara, o autocuidado, sabe? Essa mãe, essa esposa, quando ela começar a participar de um treinamento, de algo diferente com algum profissional, ela vai ver o quanto é importante ela ter esse autocuidado, sabe? Ela começar a praticar coisas voltadas para ela. Seja um hobby, seja um esporte, seja alguma coisa que seja o quê? De diversão, de desfrute para essa mãe, para essa esposa. Porque elas também não estão vivendo isso. Você mãe, você esposa, você não está vivendo esse momento para você. Você só está buscando viver o momento para o seu filho, para o seu esposo, para a sua filha. Mas e para você? Aonde você está se divertindo? Aonde você está olhando e falando, cara, que gostoso. Eu estou curtindo o meu momento, eu estou curtindo a minha vida. Isso daí é extremamente funcional para uma recuperação pós-tratamento, para uma sobriedade de longa data do seu familiar. É você cuidar de você, né, Preta? Eu acho que isso daí, cara, contribui e muito significativamente ao quê? A você lidar melhor com os desafios que a dependência vai trazer no dia a dia e também os desafios que as suas emoções vão te trazer para o dia a dia aí. Então, assim, é coisas que também as mães, esposas e nós mesmos não fazemos isso. Quando a gente sai lá para fora, dificilmente a gente vai buscar falar, cara, o que eu gosto de fazer? Qual o esporte que eu gosto de fazer? O que eu gosto de estudar? O que eu gosto de passear? O que eu gosto de me divertir? Peraí, eu vou colocar
o dia X e o horário X vai ser para mim isso. Uma vez na semana eu vou ter 2 horas para me divertir, para eu voltar a ser criança, para eu voltar a sorrir. A gente não faz. O máximo que faz é ficar ali vendo as besteiras no celular. Só. Essa é a realidade hoje. Passo número 4, mudar o quê, Lê? Mudar a comunicação. Trocar acusações por diálogos empáticos e firmes. Ontem eu estava... Tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás e é fundamental, né, família? Se vocês quiserem assistir, ele é da Netflix. Se chama Sementes Podres. Quem já assistiu? Já assistiu? Ah, muito massa, né? Amei de paixão, já assisti umas 4 vezes. E ontem eu fui lá de novo para rever uma frase, né, do ator principal ali do filme. Quando ele diz assim, ó, sobre a comunicação. Ele fala, quem ganha o mundo não é os mais sabidos, é as pessoas que têm mais criatividade, principalmente na comunicação. E aí ele fala, tem 5 formas de se comunicar. Uma é a que você pensa, a outra é a que você fala, a outra é como você fala, a outra é o que o outro ouve e como ele interpreta. Aí você fala, mas que bagunça é isso? Às vezes eu penso uma coisa para falar, só que o que eu falo não é bem aquilo que estava no pensamento, a forma que eu usei para falar é outra maneira, a forma que ele vai escutar já é diferente e o que ele vai interpretar da maneira que eu falei é outra coisa. Então vocês imaginam, a gente tem que passar por todos esses estágios para se questionar, será que eu fui clarificado com aquilo que eu queria transmitir para o outro? Será que eu fui claro? Ou apenas eu gritei, sapateei, resmunguei e eu quero que o outro interprete de acordo com o que eu queria que ele entendesse disso? Uma coisa engraçada em palavras utilizadas é quando a pessoa pergunta assim, você vai em tal lugar? Eu respondo, irei. A pessoa fica tipo, como assim irei? Irei, eu vou. Aí a pessoa não entende a comunicação porque não está dentro do instalado ali, do comum, na cabeça dela, com aquilo ali. É muito louco isso. A gente tem algumas técnicas também para fazer a pessoa sair do automático, né? E aí, qual o benefício da comunicação, galera? Vai facilitar muito mais a conexão e vai facilitar muito mais o pedido de ajuda entre os membros da família. É simples. Porque se cada um souber que aquela comunicação está sendo positiva, está sendo acolhedora, que a família começou a adotar, é muito mais fácil o pedido de ajuda. Mas hoje, qual que é a maior dificuldade? As pessoas têm o medo de quê? Julgamento e crítica. E aí por isso tem o medo de pedir ajuda. Por quê? Porque a comunicação dentro de casa não transmite esse acolhimento. Para você falar, cara, eu vou poder sentar com a minha família, vou conversar. Eles vão olhar para mim, poxa, você está falando que você tem essa doença? Peraí, vamos se juntar, vamos se acolher, vamos buscar entender o que é essa doença. Pô, se você está falando, é sério, a gente acredita em você. Olha como muda a comunicação, olha como abre muito mais a janela para você saber pedir ajuda, do que ter aquela comunicação que você falou. Ah, não, isso daí, o que eles pensam? É frescura, isso daí não é nada. E muitas vezes, entendeu? é que nem o Xandão colocou aqui no comentário, né? O Xandão completou esse ano 30 anos em sobriedade. O Xandão comentou aqui que a mãe dele não queria aceitar por causa da vergonha do que os outros iriam falar. E o quanto a gente tem de família negando uma doença, independente de qual seja, independente se é adicção ou algum tipo de transtorno, a família nega, a família não quer aceitar, com vergonha da sociedade o que vão falar, mas não entende que o filho, a filha, está sofrendo, está precisando de ajuda, está precisando de colo, de ser reconhecido, de ser validado que tem algo doendo, machucando, incomodando, mas os pais com vergonha da sociedade, do que os outros vão falar sobre o que a minha família, querendo ser a família da margarina, perfeitinha, não, que os outros vão comentar sobre mim, deixa o filho, a filha sofrendo, angustiada, buscando fuga, buscando se refugiar em celular, em drogas, em álcool, em confusão, em fofoca. Por quê? Porque não querem olhar para aquele indivíduo que está ali e falar,
o que realmente eu preciso fazer para te acolher e mostrar que eu te amo. E não ficar com vergonha da língua dos outros, do que os outros pensam, do que os outros vão dizer. E deixa o filho e a filha sofrendo com tudo isso. Então a gente precisa olhar. Quais os exercícios práticos, Alex, que a gente vai passar aí para as famílias? É assim, agora esse vai para a família, tá? Pega aí uma folha, pega aí uma caneta, certo? Se possível, assista de novo essa aula depois, sabe? Ou com o que você assistiu agora. E marque nesse papel, sabe? Com qual erro aí você se identifica? Qual erro desses você acha que você comete mais? E coloque quais desses acertos que você vai começar a praticar a partir de hoje para melhorar a sua vida, em primeiro lugar, e depois a vida do próximo, tá? Então a gente deu aqui dicas de comportamentos errados, mas também demos dicas de comportamentos que podem assertivos para fazer você ressignificar o que você está vivendo. Então pega esse papel, pega essa caneta e vai lá e anote. Eu me identifico com esse erro e esse. Está me causando isso e isso. Mas vou adotar para a minha vida os pontos positivos que vocês me ensinaram. Ponto 1, ponto 2. E vou começar a colocar em prática. Porque eu posso. Só por hoje eu posso fazer diferente. É assim, é muito bom. A dependência química, ela pode ser controlada, ela pode ser vencida, né? A partir do momento que ambos jogarem juntos, a partir do momento que todo mundo buscar identificar aí o que pode mudar em si primeiro, para depois o conjunto ganhar na obra, né? A dependência química, ela não é uma luta solitária, gente. Está na hora de dividir o fardo, está na hora de entender que você não é tão forte igual você imagina. Você tem amor, você tem esperança, você tem fé. Está faltando para você técnica, está faltando para você ferramenta, para você saber lidar melhor com você e lidar melhor com o dependente químico. Então, assim, é muito simples. Basta você buscar, aceitar que pode melhorar, aceitar que pode mudar. E buscar isso, tá bom? É o carro-chefe. E fica um detalhe. Mais uma vez, aqui quem que é, Preta? É uma mãe. Ah, tá. Fugiu o que eu ia falar aqui agora, gente. Fica uma dica, Fugiu, você falou. cara. Você falou, fica uma dica, você foi ver o comentário, que a gente gosta. Eu fico com os outros telefones aqui acompanhando os comentários, mas... Fugiu. É assim, tem algumas famílias, né, que mandaram aí eu quero para participar do programa. A gente chamou aí no direct, mas ainda não tivemos retorno. Então vê aí. Pelo Gabata SDE.oficial. Manda aqui de novo, manda o direct e olha lá nas mensagens que a gente passou mensagem para vocês. A gente está aguardando vocês dar o retorno para poder agendar aí uma sessão para você ter um diagnóstico de como está a sua situação hoje, beleza? E por hoje é só. Estou muito feliz da participação de todos. Eu perdi o que eu ia falar aqui naquele momento, não vou lembrar agora. Estou grato pela participação de todos os pacientes, alunos que estão aqui com a gente. Lembrei. Peça para a equipe, peça para o conselheiro terapêutico aí que acompanha você e o seu familiar, para você ver a lista de presença nas reuniões. Tá bom? Porque se o paciente não está participando das reuniões, e aí fica difícil, não fica? Mais um motivo para você ver o quanto você precisa cuidar de você em primeiro lugar. Gente, é importante vocês saberem que o quê? A internação, ela não faz milagre. A internação, ela serve para acolher o indivíduo, desintoxicar, estabilizar e ensinar mais sobre a doença dele para ele e ensinar o que ele precisa fazer no pós. Então a internação, ela não é milagre. Quem pensa que a internação é milagre já está errada. Daí a importância da família ter o quê? Estrutura, ter conhecimento para o pós-tratamento. E todo mundo andar de mãos juntas, tá bom? Então se você é aquela mamãe ou aquela esposa que acha que é só a internação que vai resolver, tá errado. Tá
bom? Tá errado. A internação é para isso que eu falei. Recebe, acolhe, desintoxica, estabiliza, ensina ele sobre a doença dele e ensina o que ele precisa fazer. Mas, se o indivíduo não está participando de reunião, se o indivíduo não está participando do tratamento como deveria, fica difícil. Para o conselheiro terapêutico, tá, mãe? Tem uma mãe que perguntou para quem que a gente pede a lista de presença. Pede para o conselheiro terapêutico. Fala, meu filho está participando, eu quero a lista de presença. Porque sempre a gente fala, agora nesse momento tem uns meninos assinando. Então, quem está aqui na reunião, gente, não saia sem assinar, para mostrar que vocês estiveram nas reuniões, tá bom? E assim, ó, quem tiver interesse em participar do programa Minha Família Sem Drogas, manda no direct, tá? Que vocês têm interesse em participar. Que assim, a gente está fazendo agendamento com horário marcado para fazer esse diagnóstico, para que vocês tenham uma consciência mais clara da situação atual que vocês estão vivendo, ok? E aí a gente vai alinhar tudo certinho de acordo com o horário de cada um. Um grande abraço, gratidão a todos vocês e uma salva de palmas, galera! Beijo, família!